Em agosto de 2024, David Lynch usou suas redes sociais para confirmar rumores que circulavam há algum tempo. Ele tinha enfisema pulmonar e isso, aos seus 78 anos, o deixava em uma posição mais que delicada. Como era de se esperar, a mídia quis saber mais a respeito, e com absoluta paciência, este homem que durante anos se dedicou a promover a meditação transcendental, se dedicou a se aprofundar sobre o assunto. Disse que amava o tabaco e que sempre o amaria. Que fumar e cheirar um cigarro eram para ele coisas ligadas ao prazer. No entanto, o preço por aquele gosto havia sido alto, e não lhe restava mais do que pagá-lo. Contou que havia lutado contra seu vício nos últimos 2 anos e que até mesmo tinha visto outros de seus vícios crescerem de maneira considerável. Desde que o cigarro havia ficado no passado, suas xícaras de café diárias haviam aumentado. Falou com tom suave, tirando o peso do fato de que aquilo era a inevitável antessala de um final anunciado. Sim, notou-se um certo pesar em sua voz ao esclarecer que o enfisema pulmonar limitava seus movimentos e que pouco podia fazer sem depender de um tubo de oxigênio. Infelizmente, isso o afastava daquele lugar onde ele sabia brilhar e deixar sua marca, os sets de filmagem. Contudo, ele logo ressaltou que isso não implicava sua aposentadoria. Ele afirmou ser impossível para alguém como ele se aposentar. Ele disse que continuaria mergulhando em seus pensamentos para tentar trazer coisas maravilhosas de lá, como sempre fez. Muitos se iludiram então com a possibilidade de ver novamente um de seus filmes, o que acabou não acontecendo, mas não vamos nos antecipar. Como David Lynch se tornou um grande expoente? Porque ele era considerado um dos últimos diretores de cinema com uma marca realmente própria. Quais controvérsias envolveram suas obras? Por que ele foi acusado de abusar de sua filha e matar seu amigo? Para responder a essas e outras perguntas, vamos voltar até o dia 16 de janeiro de 2025, o dia em que David Lynch morreu. Antes de ser aclamado por alguns e rotulado de estranho e incompreensível por outros, David Lynch foi uma criança que soube aproveitar uma vida nômade e cercada de vida selvagem. Ele nasceu no dia 20 de janeiro de 1946, e devido à profissão de seu pai, um cientista vinculado ao Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, ele e sua mãe foram levados a várias mudanças. A mudança de local afetou o caráter do menino. A falta de um vínculo estável com outros garotos de sua idade levou ao crescimento excessivo de sua imaginação. Dado que a solidão se mostrou como uma aliada fiel desde os primeiros anos, David se tornou propenso a dar longos passeios entre as árvores e áreas um tanto selvagens. Ele se interessou rapidamente pelas cores que a vegetação adquiria em certas horas da tarde, pelos tons que podiam ser vistos nas frutas que apodreciam e pela textura que se apreciava nos animais mortos. Com sublime respeito, ele se aproximou de cada um dos mistérios da natureza e sobre eles colocou seu olho. Havia algo nesse ciclo mudo da vida que lhe parecia muito mais atraente do que o mundo dos significados práticos e das palavras. Incentivado por um amigo de seu pai, ele se iniciou no mundo da pintura e acreditou encontrar ali uma paixão que o comovia. David foi escoteiro, ganhou alguns trocados como acomodador na posse do presidente John F. Kennedy e aos 18 anos partiu para a Europa com o objetivo de estudar e se profissionalizar com um mítico pintor expressionista. Mas por algum motivo voltou para casa 15 dias depois. Embora nunca tenha parado de pintar, tudo mudou para ele numa madrugada enquanto coloria uma paisagem noturna diante de seu cavalete. Nesse momento, uma tempestade começou lá fora. David assistiu fascinado como as visões que estavam diante de seus olhos e o som da tempestade formavam um conjunto único e cativante. Ele soube então que queria dar vida às suas imagens. O próximo passo foi conseguir uma câmera. O resto é uma história. David Lynch deixou claro, primeiramente, que não estava interessado em se juntar a tendências da moda. Ele não se interessava pelo ritmo acelerado com que a indústria cinematográfica do final dos anos 60 começava a entender o cinema. Ele não queria saber das fórmulas mágicas que outros diziam ter e estava muito menos interessado em lubrificar aquela maquinaria tão eficaz, mas às vezes dessensibilizada. Lynch deixou claro desde sempre com suas obras e seus próprios manifestos que não estava interessado em fornecer obras que pudessem conter um único sentido. Ele sempre ressaltou que sua visão era singular e intrincada, e que seus universos eram acessíveis apenas para quem se dispusesse a explorá-los. Virou hábito e quase piada todos lhe perguntarem o que quis dizer com cada filme. Ele nunca cedeu ao impulso de desvendar suas criações, que apresentava como experiências vivas. Seu cinema experimental, mais próximo do inconsciente e oposto às técnicas narrativas clássicas,
rapidamente o tornou uma figura extravagante. Mas o que mais interessava a todos era que, apesar de criar ambientes desconfortáveis e atmosferas escuras, David conseguia se conectar com as pessoas. Dessa forma, os prêmios não demoraram a chegar, e no início dos anos 70 o homem decidiu que o cinema seria seu guia. Não demorou para chegar seu primeiro e surrealista longa-metragem, Eraserhead, que deixou todos boquiabertos. O filme conta com a presença de uma criatura que, segundo a lenda, teria sido feita a partir do feto de uma vaca. O filme conseguiu pouca distribuição, mas rapidamente se tornou cult. Sem que ninguém visse isso chegando, os cinemas especializados começaram a disputá-la e se tornaram habituais as sessões em que, após a exibição, eram organizados debates acalorados sobre a obra. Isso já era um grande marco. Ninguém imaginava que alguns anos depois os sucessos se redobrariam. Tal foi o alvoroço de Eraserhead que mais cedo do que tarde Lynch foi contratado para fazer sua primeira estreia comercial. E assim foi como chegou às suas mãos a possibilidade de retratar a vida de Joseph Carey Merrick, um cidadão inglês que se tornou famoso devido às terríveis malformações que sofreu desde 1 ano e meio de idade. O filme que resultaria disso seria O Homem-Elefante, filme que conquistou 8 indicações ao Oscar, incluindo a de melhor diretor e melhor roteiro adaptado para Lynch. Acreditando que depois disso Lynch começaria a seguir as normas estabelecidas, ele foi contratado para adaptar Dune, romance de ficção científica do escritor Frank Herbert. Esperava-se que ela liderasse uma grande franquia, e assim fizeram saber ao emergente diretor. Ele aceitou, desde que lhe dessem luz verde para um projeto no qual tivesse liberdade criativa. O resumo disso é que Dune foi um fracasso, e seu projeto posterior, Veludo Azul, se tornou um ícone instantâneo da cultura pop. Ficava claro que Lynch era um gênio indomável e seu trabalho era mais frutífero quando tinha liberdade. Ainda assim, muitos tinham medo do que poderia sair de sua cabeça e passou alguns anos sem poder acessar um contrato. Alguns suspeitaram que talvez este fosse o inesperado e apressado final de seus dias como criador, mas então chegou às suas mãos um projeto televisivo que mudaria tudo. Twin Peaks estreou na rede American Broadcasting Company em 8 de abril de 1990 e pouco a pouco conquistou uma enorme audiência. A história mostrava um policial incomum, com longas cenas de diálogos. A subtrama era perturbadora. Os enigmas cativantes e a estética onírica de algumas situações geraram reviravoltas raramente vistas anteriormente. Por causa disso, Lynch foi destaque na revista Time e sua imagem foi vista mundialmente. Ele tinha todos aos seus pés, mas suas ideias ainda não eram totalmente aceitas, e quando tentaram impor um final para a série, ele largou o comando do projeto disposto a buscar novas aventuras. Ganhou uma Palma de Ouro com Coração Selvagem, onde trabalhou com Nicolas Cage e fez um filme sobre Twin Peaks, que foi odiado por grande parte de seus seguidores e pela crítica. Isso obviamente não o deteve. Nesse ponto, Lynch já sabia que podia seguir em frente sem a necessidade de ser complacente. Lost Highway estreou em 1997 e não só voltou a cativar a audiência com sua trama não linear e cheia de significados, mas também porque em sua trilha sonora incluiu várias bandas que estavam na moda entre os mais jovens como Marilyn Manson ou Rammstein. Isso aproximou Lynch aos 50 anos das novas gerações que o adotaram como um novo referencial. Seguiu-se The Straight Story, Mulholland Drive e muito mais prêmios, mais opiniões divididas e alguns outros projetos. No meio disso, Lynch colaborou com documentários, fez muitos comerciais, continuou pintando, editou tiras gráficas nas contracapas de alguns jornais e gravou peças musicais. Quando finalmente a internet tomou o mundo, Lynch não parou para fazer análises profundas sobre o futuro do cinema, como muitos de seus contemporâneos. Rapidamente começou a produzir webséries. Quando os celulares começaram a vir com câmeras melhores e todos criticavam isso, ele gravou num filme inteiro em formato digital. Uma espécie de pesadelo extenso e recorrente que se chamava Inland Empire. Lynch continuava sendo Lynch, mas elevado à enésima potência. Seu universo permanecia o mesmo, porém ressignificado. Anos de criação independente deram-lhe a possibilidade de construir uma mitologia muito própria à qual nunca renunciou. Uma mitologia que para muitos pode ser apreciada em todo o seu esplendor neste filme. Uma mitologia que poderia mutar e se adaptar a qualquer mudança externa. Lynch já era um verdadeiro mestre naquela época. Possivelmente cansado de ser indagado sobre a origem de suas ideias, ele escreveu sobre sua paixão pela meditação transcendental no livro Capture, o Peixe Dourado. Lá, ele deixou claro que para ele criar era como pescar.
Para pegar peixes grandes, é necessário ir a águas mais profundas. Ele também abriu uma fundação que financia desde pesquisas espirituais até causas sociais, deu palestras e continuou a expressar sua arte nos mais diversos formatos. Em 2015, ele passou por um momento difícil quando um ator de Twin Peaks descobriu que o diretor não o havia convocado para o retorno da série. Este ator, Michael J. Anderson, não levou isso bem e decidiu atacar Lynch nas redes sociais. Primeiro o acusou de entediar as pessoas com seus filmes, mas depois foi um pouco mais longe, dizendo que Lynch havia abusado de uma de suas próprias filhas e mandado matar um de seus melhores amigos por ambição. A filha de Lynch, referida, desmentiu as alegações e sempre apoiou o pai. Anos depois, ele parou de se apresentar ao vivo fumando. Ele havia parado de fumar. Foi então que os rumores de que ele estava doente começaram a preencher tudo. E assim nossa história retorna ao começo. Em 16 de janeiro de 2025, a família de Lynch usou as redes sociais do aclamado diretor para fazer o seguinte comunicado. Com profundo pesar, nós, sua família, anunciamos o falecimento do homem e artista David Lynch. Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais conosco, mas como ele dizia, mantenha o olhar na rosquinha e não no buraco. Com Lynch, esse foi um realizador que não precisava fazer alarde disso. Manteve-se à margem de um sistema que se fortalece cada vez mais, e convicção reduz certas expressões artísticas a um modelo reproduzível. Para dimensionar sua filosofia, basta citá-lo no final de seu livro, onde escreveu: "Amo profundamente o cinema, adoro pescar ideias e adoro meditar. Entusiasma-me estimular a unidade, pois acredito que isso traz uma vida melhor." Talvez a iluminação ainda esteja longe, mas disse que quando você caminha em direção à luz, a cada passo que dá, as coisas brilham mais. Para mim, cada dia é melhor, e acredito que estimular a unidade no mundo trará a paz a esta terra. Então, paz para todos. Em um mundo onde cada vez mais se busca entreter, um homem dedicado a comover do estranho, do pouco convencional, da periferia e do freak, é uma raridade em si mesmo. Uma raridade bela e, acima de tudo, necessária.